Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina. Hoje eu vou ser apresentadora aqui do programa do Innovation, programa de Engenharia e TI. E hoje a gente está aqui com o Kleber e com a Sueli, ambos coordenadores do curso de Engenharia e Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e Engenharia Civil. Meu nome é Sueli Gama, eu sou a coordenadora do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre os cursos, sobre o aniversário aí de 10 anos do nosso curso e do curso da Civil, e vamos conversar um pouco com vocês. Eu sou o Kleber, sou professor e coordenador no curso de Engenharia Civil. Vamos falar um pouco sobre o simpósio, falar um pouquinho sobre cada área do conhecimento, falar um pouquinho da Engenharia Civil, um pouquinho da Ambiental, e vamos lá. Tá, gente, eu vou começar com uma pergunta que era uma pergunta minha há muitos anos. Então agora é uma pergunta para vocês, que é, na grade curricular da FMU, e aqui eu falo da FMU especificamente, mas eu sei que isso se aplica para várias outras faculdades, os 2 primeiros anos da faculdade são muito similares de qualquer área da engenharia, né? Ou quase idênticos, assim, se comparar a engenharia ambiental, civil, engenharia de produção. E eu queria saber qual é essa base comum entre áreas tão diferentes, entre a engenharia civil e engenharia ambiental, áreas que eu não imagino que fossem tão similares. Como a gente consegue conciliar isso em 2 anos de curso? Olha, o que acontece, que a gente comenta, né, com todos, é porque além do curso ser específico, um curso de engenharia ambiental, um curso de engenharia química, engenharia de petróleo, produção, eles têm uma área específica, mas eles são cursos de engenharia, né? Em engenharia, você trabalha com projetos, você trabalha com cálculos, que você vai gerar aí propostas de trabalho, de recuperação, e existem disciplinas que são básicas para isso, né? O Kleber vai falar, mas, por exemplo, você vai projetar alguma coisa, alguma obra, você vai precisar de fazer cálculos. Se você vai ter que fazer uma estação de tratamento de água e esgoto, você vai precisar de fazer cálculo, né? Se você vai pegar uma drenagem do solo, você precisa saber quanto que chove, qual que é a área, então tudo você vai precisar de cálculo. Na verdade, também tem algumas coisas que, para balizar a engenharia, existem 2 órgãos competentes que fazem isso e existem algumas leis também para isso, tá? Existe, na verdade, a Lei de Diretrizes e Bases e também tem diretrizes curriculares nacionais. Então, a gente precisa seguir isso em conformidade com o MEC. Então, o MEC, juntamente com o CONFEA e a CREA, que é outro órgão importante quando a gente fala em engenharia, ele tem a resolução 1010, que define quais são as atribuições dos engenheiros e o que o engenheiro precisa ter para projetar, para ser um perito, para avaliar, para ter condições de fiscalizar, gerenciar. Então, na verdade, essas leis ou essas resoluções, elas definem o que o engenheiro tem que ter como base. Então, a gente tem a formação básica, que seja na parte de comunicação, cálculo, química, física, que são coisas importantíssimas para qualquer engenharia. A gente precisa entender qual é o funcionamento das coisas, como é que é um movimento, como é que uma peça gira, por que gira, por que existe a gravidade, o que a gravidade influencia, o que o vento, a água, o que esses fatores influenciam para a gente criar um produto. Então, seja ele qual for, tá? Um aeroporto, um porto, uma rodovia, tratar o meio ambiente, como obter informações do meio para que a gente possa fazer a gestão de tudo isso. O engenheiro, na verdade, ele precisa conhecer muita coisa, não somente aquilo de cálculo, física e química, mas também entender um pouquinho sobre o ser humano, entender sobre o meio ambiente, entender sobre política, entender sobre economia. Ele precisa ter um entendimento muito grande. Então, essa formação básica dá aos engenheiros essa informação. Faz total e completo sentido agora que me foi explicado. Bom, eu queria, lá como segundo ponto, questionar que a engenharia na FMU, e agora falando especificamente o curso de engenharia da FMU,
ele surgiu bem nessa transição entre uma indústria 3.0 e uma indústria 4.0, né? Que é essa indústria otimizada, uma indústria verde, uma indústria que se preocupa com o não desperdício do material, enfim. E aí eu queria saber de vocês dois, tanto como coordenadores, quanto agora no papel de educadores, né? Como professores do curso, como vocês acreditam que vocês preparam os alunos para já enfrentarem esse novo mercado de trabalho que eu acredito que vocês não foram ensinados para estar dentro dele, né? A Sueli, eu sei que ela teve uma formação um pouco mais antiga no FEI, se eu não me engano, então eu acredito que vocês, que seja não uma dificuldade, mas que seja uma... Isso é a palavra. É um desafio, né? É um desafio, que seja um desafio para você preparar alunos para um mercado de trabalho diferente, para um mercado de trabalho novo, né? Para uma indústria nova. Quando a gente pensa em indústrias de comunicação, telecomunicações, a gente passa agora para uma indústria 4.0 que junta tudo isso. Na verdade, ela automatiza, ela cria a internet das coisas, ela vincula tudo isso que está acontecendo hoje. Na verdade, a engenharia, desde o passado, já pensa dessa forma, tá? É que a gente está conseguindo, com as novas tecnologias, colocar isso em prática. Antigamente já se pensava na indústria 4.0, mas não com tanta intensidade. As coisas veio acontecendo muito rápido. Então, na verdade, o engenheiro já tem que estar preparado para isso. A indústria 4.0, mesmo que ela seja alguma coisa que seja automatizada e com comunicação constante, na verdade, ela já tem como base sempre informações que eu preciso vincular algo a outro algo. A indústria 4.0, ela só conseguiu vincular. O que a gente não conseguia fazer antes, hoje a gente tem muito fácil devido à internet, devido a novas tecnologias de robotização, automatização. Então, isso tudo facilitou a vida do engenheiro. Então, antigamente, a gente precisava de grandes quantidades de pessoas para executar um tipo de serviço. Hoje, a gente, com 2, 3 pessoas, resolve uma indústria. Então, quando a gente começa a ser engenheiro, a gente já entende como otimizar as informações, como a gente otimizar um serviço, como a gente otimizar uma execução. Então, a função do engenheiro é otimizar, é projetar para consumir o menor com a melhor possibilidade, ou seja, a melhor custo-benefício. Então, o engenheiro hoje, ele já está sendo educado, na verdade, para entender o funcionamento das coisas, ou seja, ele precisa entender que ele precisa produzir, só que ele tem que produzir com o menor custo. Como é que ele faz isso? Utilizando as tecnologias. Hoje, antigamente a gente tinha lá o AutoCAD que a gente precisava teclar. Hoje a gente pede para o computador, ele já sai desenhando algumas coisas para a gente. Antigamente a gente precisava misturar uma argamassa, um concreto. Hoje a máquina faz isso para a gente. Hoje o engenheiro ele precisa só de um joystick para poder projetar o concreto numa parede ou a argamassa numa parede. Isso a gente já está na indústria 4.0. Já existe máquina que produz parede. Já existe máquina que faz elevações de alvenaria. Então, o engenheiro hoje que está sendo formado, ele já está sendo preparado para esse tipo de tecnologia. Antigamente, a gente tinha um pouco de dificuldade porque a gente não tinha tanta tecnologia disponível. Hoje, a tecnologia está muito fácil. Então, o que o aluno ou o que está estudando ou que está saindo da faculdade, ele precisa? Sempre se atualizar. E uma palavrinha muito importante para os estudantes é uma coisinha chamada capacidade dinâmica e ser multidisciplinar. Agora eu passo a palavra para a professora Sueli. Então, Carol, você perguntou, porque eu tenho mais idade, eu estou com 58 anos, né? Eu terminei a FEI em 1988, né? Então, você perguntou qual era esse desafio, né? Então, vamos tentar entender aí, pelo que o professor Kleber falou, né, essa transição que você mencionou, né? Então, quando a gente fala em indústria 3.0, nós estamos falando na automatização das coisas, da fábrica, da indústria. Quando a gente fala em 4.0, a gente fala em learning machine, que é conversa de máquina com máquina, tá? Então, a máquina estava sempre envolvida. Então, tanto na minha engenharia, como na engenharia do professor Kleber, como na sua, não sei se você está fazendo engenharia, mas nas dos nossos alunos, a engenharia, ela envolve, tá? Toda essa parte da automação que envolve a máquina. Então, quando você fala da 4.0, você está falando em máquina conversando com máquina. Então, a gente está ligando a informação mais rapidamente,
né? Então, quando eu me formei, a gente ia fazer um estudo geológico, de geoprocessamento, por exemplo, a gente demorava mais, porque você tinha os mapas, aquelas cartas, né, e você tinha que ficar utilizando longitude, latitude, e tinha que formular. E hoje você tem programas, softwares, que eles conversam entre eles e eles te dão os pontos da maneira mais rápida possível, né? E quando a gente fala em indústria 4.0, a gente está falando de, por exemplo, né, você pegar as informações que estão acontecendo agora no clima, com o ar. Então, eles estão fazendo, no mundo inteiro, eles estão fazendo leituras, e através das conversas entre as diversas máquinas, eles vão estar vendo se vai vir uma chuva agora, se essa chuva tem uma intensidade grande, se pode virar um tsunami. Então, a rapidez com que acontecem as coisas, porque máquina conversa com máquina, ela é muito mais rápida, né? Então, hoje nós podemos ter carros totalmente automáticos que são guiados por robôs. E esses robôs são automáticos também. Então, um conversa com o outro. Então, um carro para do lado do outro e ele sabe que o outro tem que andar por causa do farol, porque eles têm uma programação onde eles conseguem se conversar. Então, a indústria 4.0 é isso, é a conversa entre essas máquinas, né? Isso deu uma agilidade muito grande e, como o professor Kleber falou, os alunos, de uma certa forma, tanto da minha geração como das gerações atuais, eles, dentro da engenharia, a gente aprende condições para interpretar esses resultados, né? Então, mais do que conversar entre máquinas, é saber entender essa linguagem, é saber entender esse processo todo para que você possa fazer uma leitura correta, né? Interpretar corretamente um resultado que a máquina te passou. Então, acho que é mais por aí. Acho que é o que sempre falaram pra gente na escola, né? O importante não saber a fórmula, é saber usar a fórmula, então... Exatamente. Indo para a próxima pergunta, cada vez mais a gente fala nessa necessidade de uma indústria verde, de uma indústria que respeite o meio ambiente, que não esgote os recursos naturais, né? E aí, primeiro uma pergunta para os dois, depois uma pergunta mais direcionada para a engenharia ambiental mesmo. Como vocês acreditam que a interligação entre áreas da engenharia com outras áreas de produção se fazem necessárias na hora da gente falar de uma indústria que respeite o meio ambiente, né? De uma indústria sustentável, enfim, até mesmo de uma indústria que consiga renovar meios antigos, né? Renovar coisas que já perdemos. Bom, vamos lá. Bom, de qualquer maneira, né? Os conhecimentos, eles não são separados, né? Todos eles se conectam, né? Quando você fala em um trabalho, você não foca só uma profissão, né? Você tem um leque de conhecimentos que você tem que trabalhar, né? Então, não existe falar em sustentabilidade se você não levar todos os conhecimentos no mesmo local, né? Então, você precisa de toda a parte financeira, de toda a parte econômica, de todos os conhecimentos específicos de cada conhecimento, né? Então, não tem como não entrelaçar. As engenharias, elas são super conectadas. Eu não tenho condição de falar, por exemplo, em produção, trabalhando com a engenharia verde, e não falar, tá, nas construções sustentáveis, né? Não falar na energia limpa, envolver a parte elétrica, porque hoje no Brasil o que a gente mais fala em energia limpa seria energia elétrica. Nós temos eólica, nós temos solar, mas o forte é a energia elétrica, né? Aí você não tem como falar, se não falar em processos produtivos, então você envolve a engenharia de produção. Então não tem como não ligar todas as engenharias. Kleber, por favor, complete. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em qualquer tipo de construção, produção, seja ela qual for,
A engenharia, na verdade, ela tem várias disciplinas, tá? Inclusive, quando qualquer tipo de construção, seja ela qual for, ela é multidisciplinar. O que quer dizer isso? Na onde a gente tem, por exemplo, uma construção civil, a gente vai ter um engenheiro de produção, a gente vai ter um engenheiro ambiental, a gente vai ter um engenheiro de segurança do trabalho, a gente vai ter um engenheiro mecânico, um engenheiro elétrico, porque cada um tem uma atribuição e cada um tem uma responsabilidade técnica. Se eu estiver, por exemplo, fazendo uma edificação, eu tenho, por exemplo, na engenharia civil, se eu estiver fazendo uma edificação de pequeno porte, eu posso assinar ela sozinho. Se eu estiver fazendo uma construção de uma edificação comercial, um prédio ou uma indústria, eu já vou precisar de um engenheiro mecânico, um engenheiro químico, um engenheiro ambiental, um engenheiro civil, um engenheiro elétrico, porque cada um vai ter uma responsabilidade técnica nessa construção. Toda vez que a gente planeja do zero qualquer tipo de, seja um carro, seja uma planta de um aeroporto, seja uma edificação de uma casa ou de um prédio comercial, a gente precisa, na verdade, entender que vai existir uma coisinha chamada tripé da sustentabilidade, que envolve a economia, que envolve a parte social e a parte ambiental. Todo engenheiro ele já vem estudando isso do primeiro semestre ao último semestre. Todas as disciplinas elas têm uma coisinha chamada transdisciplinares. O que significa esse transdisciplinar? Quer dizer que ela envolve várias outras disciplinas, vários outros cursos que vão ter responsabilidades específicas ou aquela que a gente também precisa conhecer para poder conversar entre as engenharias ou entre as especialidades. Aí que está a sacada. O verde, na verdade, está no entendimento desse tripé da sustentabilidade e saber como lidar com cada situação. Existem normas, existem leis, e a gente precisa seguir essas normas, essas leis. Então, o engenheiro já é preparado para esse fim. Entendi. Tá, e agora aplicando isso para um nicho mais fechado, que seria o nicho da engenharia ambiental, né, com a professora Sueli. Se o Kleber quiser complementar, fique à vontade. Mas em relação à engenharia ambiental, como você acredita que seja a importância de interligar ela com outras áreas, até mesmo, e aí ampliando para fora da engenharia, né? Como você acredita que seja importante aplicar a engenharia ambiental no cotidiano, a pergunta tá feita. Tá, mas vamos lá. Vamos citar, como o Kleber falou, na parte de engenharia de segurança, né? Então, vamos falar da indústria 4.0 aplicando nessa vertente, né? E aí vamos pensar, por exemplo, nos acidentes com as barragens, né? Quando você tem determinadas informações que você vai conectar umas com as outras, você pode estudar aquela barragem para evitar o desastre que teve. Nós tivemos vários desastres, mas o de Mariana foi uma calamidade, né? Então, se você mistura todas as engenharias, né? Toda a parte de lógica de informação, toda a parte até das ciências que envolvem a parte de tecnologia da informação, né? Se você pensar como isso pode ser evitado, né? Então, porque você está fazendo uma leitura daquele ambiente, daquele solo, daquela estrutura, e você está acompanhando aquilo momento a momento. Então, você evita o acidente depois. E aí, vou falar assim, o que isso tem a ver com a parte ambiental? Porque você evitando esse acidente, você consegue evitar um desastre ambiental, né? E você teve que envolver diversos conhecimentos, né? Desde da parte de geologia, do engenheiro geólogo, do engenheiro civil, tá na parte do engenheiro químico, que trabalha com tudo aquilo que está com vazamento, que está com os problemas que vão gerar a contaminação dos alimentos, do local onde a pessoa vive, até os próprios acidentes, né, que tem um índice de morte violento. Vamos pensar, aqui no Brasil a gente não tem tantos desastres como tsunamis e terremotos, né? Ultimamente a gente até teve alguns poucos assim, mas em relação a terremotos, mas nada como tem em outros países aí do mundo, né? Mas a partir do momento que você consegue
fazer todas essas interpretações, todas essas leituras e consegue medir todas as mudanças climáticas que vêm acontecendo, você consegue evitar, né, cercar tudo, né? E se não der para evitar, você consegue pelo menos isolar a área, você consegue retirar as pessoas de lá, né? E aí, se a gente vai pensar hoje, o que gera, né? Existe uma polêmica enorme, né? Falando que o que tem acontecido, ele é cíclico, né? Então, de tempos em tempos, nós vamos ter esses desastres, porque isso é cíclico do planeta. Mas, e aí eu vou pôr a minha opinião nessa hora e o Kleber vai poder completar também, né? Mas o que acontece? Nós estamos vivendo um aceleramento muito grande desses ciclos, tá? A gente está alterando esse tempo desse ciclo, porque a gente trabalha com emissão de carbono, a gente consegue com isso aumentar os desastres, porque nós estamos diminuindo os nossos recursos e cada vez mais essa emissão vem provocando mudanças climáticas. E aí quando você tem essas mudanças climáticas, você interfere nos ciclos naturais da vida, no ciclo da água, por exemplo, né? Aí você começa a devastar as florestas, cortar todo o verde, cimentar toda a cidade, e você não tem mais a água podendo fluir entre esses ciclos e poder gerar chuva. E aí você tem desertos formados, né? Então, eu penso que todas as profissões, mais do que nunca, nós estamos vivendo um momento, e a TV tem mostrado bastante isso, o Fantástico está com um programa agora mostrando sobre esses desastres. Cada vez mais a gente percebe que uma coisa está interligada à outra, que uma profissão está interligada à outra, não só dentro da engenharia, mas envolvendo muito mais, né? A gente precisa entender o que está acontecendo, e a indústria 4.0 ela vai nos auxiliar nessa interpretação, nesse entendimento de tudo que vem acontecendo. E aí, com a falta de um engenheiro ambiental e até mesmo de uma responsabilidade sobre as situações, né? A gente tem crises como a crise elétrica que a gente tem passado aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro, né? Correndo risco de ter um apagão como o de 2001. A gente tem aquele relatório da OMS relatando que existe a possibilidade de um aumento de temperatura maior do que de 1 grau até 2050. Então, são situações em que a gente se exime da responsabilidade, exime a responsabilidade de um técnico extremamente importante, né, que seria o técnico da engenharia ambiental, e a gente vê as situações se agravando, principalmente aí no meio sustentável, no meio ambiental. A engenharia, na verdade, ela está justamente para tentar reduzir esses tipos de problema. Então, por isso que a gente precisa de mais engenheiros. Quanto mais engenheiro e mais responsabilidade técnica nesses assuntos, melhor. Hoje, por exemplo, a gente vê que entrando bastante na indústria 4.0, por exemplo. Todo mundo hoje tem um celular. Passa 2, 3 meses, 4, 5 meses, sai um celular novo. O que é feito com aquele celular antigo? Ele é doado? Ele é jogado fora? A gente tem que ter uma consciência também ou de fazer a reposição, uma troca, que algumas empresas já fazem isso. Então, você pode trocar o seu celular, pegar aquele celular velho e na troca de um novo. Coisas que muitas pessoas deixam de fazer, coloca na gaveta, e aquilo ali não é uma coisa que seria legal, né? Isso se torna um resíduo eletrônico. Então, deveria ter uma forma também de controle sobre isso. E as pessoas ainda não são educadas para esse fim. Então, a engenharia está aí justamente para fazer essa logística reversa, por exemplo. Então, a gente precisa entender sobre resíduos eletrônicos, resíduos sólidos, resíduos orgânicos, e poucas pessoas hoje em dia, por exemplo, elas se preocupam com esse bem-estar, não somente seu, mas da sociedade, né? Então, é uma coisa importante não só pensar em tecnologia, mas também como fazer, por exemplo, o controle do resíduo dessa tecnologia. E que poucas pessoas hoje em dia se preocupam com isso. São poucas empresas que hoje vendem um produto e falam assim, vamos trocar o seu produto que você não utiliza mais, ou pegar aquela pilha ou aquela bateria que você vai descartar no seu lixo junto com o orgânico.
Na verdade, já existem algumas empresas que fazem esse tipo de controle, mas ainda não é disseminado como deveria. Então, é importante a indústria 4.0? Super. Gosto? Adoro. O problema é que a gente precisa controlar também tudo isso que está acontecendo no meio, tá? Então, não é só aquilo que está acontecendo no meio verde, mas aquilo que a própria pessoa, o próprio cidadão, ele pode ter ali o seu controle para não ter esse impacto no meio ambiente. Então, é importante também a conscientização dos cidadãos brasileiros, e isso é uma coisa super importante. A gente não pode ficar dependendo somente daquilo que está no externo, a gente precisa controlar aquilo que a gente faz no nosso cotidiano também. Então, aí que está a engenharia, é também pesquisar, fazer como reutilizar ou fazer a logística reversa desse tipo de produto, ou como poderia ser melhor descartado junto com algum órgão regulamentador ou junto com governos estaduais, municipais. Eu acho que até facilitaria se tivesse uma conversa maior em relação ao consumidor de como aquele produto vai ser descartado pela empresa, né? Então, assim, uma transparência maior, né? Como o seu produto que vai ser levado, você pode até ganhar um benefício com isso, um desconto, enfim, várias empresas realmente fazem isso. Seria interessante essa transparência para o consumidor final entender o que acontece com o que ele devolve para a empresa, né? O porquê de ser importante e relevante esse processo. Bom, a última pergunta não tem absolutamente nada a ver com engenharia, é super útil, assim, acho que vai ser útil para os alunos de engenharia que estiverem assistindo e para alunos de comunicação como eu, que é qual conselho vocês dariam para vocês mesmos, na graduação, se vocês fossem falar com vocês no começo da graduação, ali no primeiro e segundo semestre. Bom, então vamos lá. Olha, eu penso assim, que quando você entra para fazer um curso, seja ele de engenharia ou qualquer outro curso, né, você tem que estar com a mente aberta, né, você tem que estar com os olhos todos focados na sociedade, né, porque você vai aplicar os seus conhecimentos na sociedade. Então é muito do que você falou, né, era importante ter essa transparência com o mercado, sim, é importante, mas quem é que vai gerar essa transparência são os profissionais, né? Não é o governo, não é uma política, né? Eu acho que a política pública é importante, mas a partir do momento que as pessoas que vão atuar no mercado, elas têm essa consciência, né, de pensar em fazer o descarte correto de tudo que ela tem, porque ela vai conseguir evitar de comprar muitas coisas, porque o consumo é importante, a gente tem consciência disso, né? Ninguém está aqui falando para parar o consumo, mas tem que ser um consumo consciente, né? Você tem que entender o que você vai gerar com aquilo. Então, quando você entra por uma profissão, você não pode só focar naquele caminho, né? Você tem que enxergar a sociedade como um todo. Você tem que integrar todos os conhecimentos, né? Então, poxa, eu não sou... tem muita gente fala, eu não sou da área de exatas, então por que eu tenho que saber cálculo? Por que eu tenho que saber matemática? Ou eu não sou da área de humanas, por que eu tenho que saber português? Por que eu tenho que saber sobre administração, né? Por que eu tenho que saber sobre ética? Então, o que a gente vê muito dentro das faculdades são os estigmas, né? Então, por exemplo, nas exatas, o pessoal não quer saber de ter disciplina que não seja de cálculo, né? Disciplina que ponha em questões a sociedade, que ponha a pessoa para pensar, as pessoas não querem interagir. Então, eu falo, para aquela pessoa que está pensando em entrar no mercado de trabalho, abra a mente. Abra sua mente e pense que tudo que ela vai fazer profissionalmente, ela vai impactar na vida dela, na vida dos familiares, na vida do planeta. Então, ela tem que fazer aquilo com muita propriedade, ela tem que tomar conta daquilo, né? Não só o profissional que vai se formar da área da saúde, que vai trabalhar salvando vidas, mas todos os profissionais que vão se colocar no mercado vão salvar vidas de alguma maneira. Então, todas essas profissões têm que serem levadas a sério e não podem ser deixadas, eu vou aprender para tirar nota. Não, a nota é o que menos importa. A nota vai ser uma consequência do aprendizado que a pessoa adquiriu. Então, ela tem que aproveitar esses anos que ela vai estar dentro da faculdade para ela se apropriar dos problemas da sociedade.
Perfeita a colocação da Sueli. Bom, a gente que já teve uma base já de graduação, pós-graduação, então a gente tem uma visão hoje diferenciada. Se eu estivesse entrando hoje na faculdade, qual conselho eu daria para mim? Eu falaria, Kleber, pensa assim, você vai precisar ser um engenheiro diferenciado no mercado. Para que você seja um engenheiro diferenciado no mercado, você vai precisar estudar muito, você vai precisar ler muito, você vai precisar ter um olhar diferente dos demais. Como é que você vai ter esse olhar diferente dos demais? Você vai ver as disciplinas do semestre, mas não somente com o olhar daquela disciplina. Verificar o que o professor está te orientando. Tem um livro aqui que isso daqui vai te apresentar não somente o algoritmo, a tecnologia, o computador, mas ele vai te apresentar como esse computador pode facilitar a vida de um ser humano ou o que isso daqui pode ser de bom para o ser humano. Essa outra disciplina aqui de estatística, para que ela serve? Ela serve para poder só calcular, só trazer números? Não, ela pode trazer informações importantes para uma empresa ter uma tomada de decisão. Então, eu, Kleber, daria uma instrução, um conselho. Estudem, tenham um olhar diferenciado, tenham um olhar 300... que a gente aprende isso em administração, tá? Tem um olhar 360 graus. O que significa isso? Para de olhar só para frente, vê o que existe dos seus lados. Tem alguém falando de tecnologia aqui do lado esquerdo? Veja o que é importante daquilo e o que isso vai agregar na sua vida. Tem alguém falando de sustentabilidade aqui do lado? Olha, vê o que aquilo traz de importante para você na hora que você for fazer um planejamento da sua vida ou daquela empresa que você pretende ter depois de ser formado. Você vai querer ser funcionário ou você vai querer ser dono de uma empresa? Qual é o tipo de olhar que você quer ter? Então, na verdade, esse olhar 360 é entender não somente aquilo que você, eu vou ser engenheiro civil, só quero construir, eu quero só estar dentro da obra. Não, eu quero ser uma pessoa que entenda da obra e que consiga projetar uma ponte, um aeroporto, uma estrada e consiga treinar e orientar pessoas, conversar com pessoas, escrever para que as pessoas entendam aquilo que eu fiz ou que pode ser melhor para as outras pessoas também. Então, na verdade, ter essa visão 360, não somente focar naquilo que você acha que é só seu curso. Não, seu curso, ele tem auxílio de outros cursos, tem auxílio de outros profissionais. Entender o que são esses profissionais na sua vida. Hoje, eu acho que toda pessoa que vai se formar ou está estudando algum curso, ele quer ser alguém lá na frente. Ou quer ser jornalista, ou ele quer ser engenheiro, ou ele quer ser administrador, ou ele quer ser, por exemplo, sei lá, um médico, um advogado. Mas no momento que ele quer ser um advogado, ele só quer trabalhar para alguém? É por hobby? É para poder ter sua própria empresa? É para fazer a diferença no país ou no mundo? Então, para que a gente faça essa diferença, ou para que seja o dono de uma empresa, ou para que seja um empregado, para você ser um empregado, ou seja um profissional, eu quero ser intraempreendedor, aquela pessoa que quer ser o melhor profissional dentro de uma empresa. Não, eu quero ser o empresário, eu quero ser o empreendedor. Então, você tem que falar assim, eu quero ser diferente. Por que o Steve Jobs foi o Steve Jobs? O Michael Jackson, por exemplo, por que ele foi melhor do que todo mundo? Por que ele é bom? Então, a gente precisa ver essas pessoas que foram diferenciadas no mercado, por que eles chegaram até ali? Qual foi? O Ayrton Senna, por exemplo, por que ele foi o melhor piloto? Então, na verdade, a gente precisa não ser só o ícone, mas entender o porquê que a pessoa chegou naquele ponto. Então, Kleber, eu ia querer entender de tudo. Então, ia ser o que eu daria de conselho para mim: estude, pesquise, não somente aquilo, mas tudo aquilo que tiver ao seu redor. Aprenda, busque, pergunte. Muito, muito importante ter esse olhar mais amplo dentro da graduação, né? Acho que a graduação é justamente para isso, para a gente ampliar esses horizontes. Bom, gente, então é isso. Muito obrigada, muito, muito obrigada. Obrigada para quem estiver assistindo, obrigada Kleber, obrigada Sueli, por aceitarem participar dessa cobaia aqui. E até os próximos programas. Isso aí. Um abraço para todos. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado a todos.